Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez o nosso assunto vai ser o enfezamento do milho. Vamos verificar aí o que causa essa doença nas lavouras de milho aqui no Brasil, quais são os sintomas e principalmente como é que o produtor pode fazer para se precaver e para combater o aparecimento dessa situação nas suas lavouras. Para ajudar a gente com esses assuntos, a gente recebe aqui o Paulo Garolho, ele que é agrônomo de desenvolvimento de mercado, especialista da Bayer, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Paulo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, o prazer é nosso, é uma satisfação estar no Notícias Agrícolas com vocês. Paulo, vamos começar conversando o que é o enfezamento e quais são as causas dessa doença nas lavouras de milho aqui do Brasil. O complexo, a gente até chama complexo de enfezamento, né? É um conjunto de 3 doenças que podem ocorrer na planta de milho. Elas podem ocorrer de forma isolada, uma de cada vez, ou podem ocorrer de forma simultânea, inclusive as 3 de uma vez só. Então, é um conjunto de doenças. E os agentes causais são 2 bactérias que pertencem à família dos Molycoides. Também podemos ter uma delas, que é um vírus, que é o raiado fino. Então, são 3 agentes causais, 3 doenças diferentes e que podem ocorrer de forma isolada ou em conjunto. E quais são os sintomas, o que uma lavoura com algum desses tipos aí de enfezamento pode apresentar para o produtor? Existem alguns os sintomas são específicos a cada uma, mas de uma maneira geral, você vai ter como quadro sintomático mudança na coloração da planta, ou para amarelo, no caso do fitoplasma, do espiroplasma, desculpa, ou para vermelho, no caso do fitoplasma, ou até mesmo estrias amareladas, que é o caso do raiado fino. Então, são 3 colorações diferentes que podem ocorrer na folha do milho, da planta do milho. Outra coisa é um encurtamento nos internódios. O colmo do milho, o talo do milho, ele se torna mais curto e a planta não se desenvolve por igual. Uma outra coisa que aí sim começa a impactar no processo produtivo de forma direta é a má formação do grão. O grão não consegue se encher por completo. Então, ele fica um grão mais xoxo, um grão sem se completar. E aí ele perde muito o peso específico que teria. Uma outra coisa que ainda pode ocorrer, e é muito comum a ocorrência, é um esgotamento do colmo de forma antecipada e eu ter problemas seríssimos de quebramento de colmo, impedindo ou dificultando muito a colheita mecanizada. Então, é um conjunto de sintomas que vão acontecendo de forma progressiva na planta de milho. E aí, Paulo, você comentou, né, que o que causa essas doenças são ações de bactérias. Existe algum cenário mais favorável para o aparecimento dessas doenças, onde isso é mais provável de acontecer? Então, existe sim. Eu vou começar dizendo que o principal vilão nem são as bactérias e nem é o vírus. O principal vilão é a cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho, a Dálgulus maides, uma vez que ela se contamina com estes agentes causais, ela passa a ser um vetor de transmissão. Então, quem transmite esses agentes causais à planta de milho é a cigarrinha do milho. As condições ideais de ambiente é umidade e também temperatura. Tanto para o inseto quanto para os agentes causais, a temperatura é extremamente importante dentro desse processo. Temperaturas médias entre 26 a 28 graus centígrados, média diária, onde eu tenho uma temperatura um pouco menor à noite, 20, 22, e tenho temperaturas mais quentes durante o dia, me trazendo uma média entre 26 e 28 graus centígrados, é a condição ideal, mais favorável para que essas doenças evoluam dentro da planta de milho e causem o dano terrível que ela pode causar. E aí, falando desse dano, Paulo, qual que é o tamanho do prejuízo que o produtor pode ter se ele tiver uma área infestada ou que apresentar esses sintomas? Então, hoje, a comunidade científica admite danos acima de 70% de queda de produtividade. Existem áreas que esse dano pode ser assim ainda muito maior do que isso.
porque tem esse efeito secundário que eu comentei a respeito do esgotamento do colmo, fazendo com que a planta quebre, caia, e isso dificulta muito a colheita. Então, eu acabo tendo percas a mais, não só pela própria doença, como também por essa questão de percas de colheita. E outra coisa também que acaba acontecendo é que plantas que estão com a doença, elas se tornam também mais vulneráveis a outras doenças causadas por fungos, principalmente de podridão de colmo. Então, você acaba tendo um conjunto de coisas paralelas que são negativas e que ainda podem aumentar o dano produtivo que essas doenças podem trazer para a cultura do milho. E aí, com esse tamanho de prejuízo, todos esses problemas causados nas lavouras, como é que o produtor pode monitorar as suas áreas para identificar a presença ou não dessa doença nas suas áreas, Paulo? Correto. Olha que interessante, né? A primeira coisa que a gente tem que ter na consciência é que uma vez que a planta for infectada por esses agentes causais, a gente não tem ainda hoje nenhum produto que possa conter a doença. Então, o nosso foco tem que ser em conter a praga. É você realmente buscar ter um monitoramento alto e um controle alto em cima da praga. E como que a gente faz isso? A gente tem que trabalhar dentro de um conjunto de boas práticas, começando, inclusive, pela eliminação do milho tiguera, que é o primeiro passo, uma vez que esse inseto é um inseto monófago, só se alimenta de milho, e hoje, ainda cientificamente, a planta de milho é a planta hospedeira desse inseto. Então, eu tenho que começar eliminando essa fonte de populações de inseto por conta de eliminação do milho tiguera. Depois eu entro com tratamento de semente, com produtos registrados e indicados no Ministério da Agricultura. Depois eu também vou fazer um monitoramento assim que a planta emerge, abriu a segunda folhinha em diante, eu começo a fazer um monitoramento sistemático. E presença ou ausência é o meu indicador de entrar com produtos defensivos. Então, aí eu também já começo a fazer a aplicação de defensivos com o objetivo de eliminar ou diminuir significativamente a população do inseto. E isso eu tenho que fazer principalmente nos primeiros estágios vegetativos da planta, porque quanto mais cedo ela inocula esses agentes causais, maior é o dano que ela pode causar. Outra coisa é trabalhar híbridos que tenham maior tolerância ao problema, às doenças. Porém, eu também tenho que levar em consideração que, mesmo tendo híbridos de maior tolerância, eu tenho que fazer o monitoramento e o controle da praga da mesma forma como se não fosse um híbrido de alta tolerância. E aí, esses são os principais pontos que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer o manejo dessa praga. Então, é um conjunto de atividades, e não uma só é que vai trazer o controle dessa praga. E aí, Paulo, dentro, né, desses tópicos que você comentou, tem aí tratamento de sementes, híbridos resistentes, defensivos. Essa ajuda para o produtor controlar essa doença tem evoluído com o decorrer dos anos? Tem ficado mais fácil para o produtor se proteger? Bom, para ser bem sincero, o que acontece é o seguinte: em áreas onde a ocorrência já está mais antiga, realmente o agricultor vem fazendo um monitoramento e um manejo mais adequado. Só que tem uma coisa: hoje no Brasil, nós temos uma área de milho plantada o ano inteiro. Então, essa ponte verde acaba, de certa forma, beneficiando o inseto e distribuindo esse inseto dentro de várias geografias diferentes. Então, em geografias onde o pessoal não está ainda muito habituado com esse inseto, não está conhecendo ainda, está começando agora, a dificuldade é maior. Em regiões onde o pessoal já está há mais tempo trabalhando esse processo de manejo, realmente está melhor a questão de manejo. Mas, mesmo assim, ele é um inseto realmente um pouco trabalhoso no aspecto de controle e manejo, né? Então, tem que trabalhar de forma correta e levar em consideração todos os pontos. Não é um único ponto que vai ajudar ou que vai resolver o problema. Nós temos que atacar de forma
precisa em todos os pontos de boas práticas de manejo. E aí, Paulo, pelo que vocês monitoram, pelo que vocês estão percebendo, existe um crescimento no aparecimento dessas situações ao longo dos anos? Existe, ela foi eu vou dizer, espalhando em várias geografias diferentes do Brasil. Como eu falei, ela vai fazendo a ponte verde. Você considerar áreas de irrigação e o benefício que nós temos na nação brasileira de ter um clima favorável, quase que a produzir, nós temos o potencial de produção quase que o ano inteiro de vegetais, não é? Então, essa condição acaba também se tornando favorável à dispersão da praga. Então, hoje, essa praga, apesar que ela já era dispersa, de certa forma, ela já existia em todas as regiões do Brasil, só que ela não era contaminada. E o que está acontecendo é que agora as populações vão se contaminando e se dispersando de forma contaminada. E, com isso, ela acaba levando a doença para várias regiões diferentes do Brasil. Então, realmente, houve uma dispersão não só da praga, mas dos agentes causais. E essa é a maneira correta, inclusive, de falar sobre isso. A dispersão maior é do próprio agente causal. A cigarrinha sempre existiu em todos os lugares, mas não contaminada, ela tem um efeito de baixíssima influência em redução de produtividade na cultura. Agora, uma vez contaminada com esses agentes causais, aí ela é uma praga de altíssima importância e que traz um alto impacto produtivo na cultura do milho. Hoje a gente tem, né, Paulo, 3 safras de milho aqui no Brasil, né? Safra verão, segunda safra, terceira safra no Nordeste. Realmente essa continuidade da cultura durante todo o ano acaba propiciando essa disseminação, né? E a própria questão, olha como é engraçado isso, né? De certa forma, é um alerta que a gente tem, né? Nós temos produção de milho o ano inteiro. As áreas de irrigação e regiões que são menos frias, eu acabo produzindo milho na irrigação, porque eu acabo trazendo água. Então, eu acabo tendo milho de inverno, milho de verão, milho da segunda safra, que a gente falava a palavra safrinha, não usa mais, né? Então, eu tenho milho de primeira safra, milho de segunda safra, milho de inverno, milho no Nordeste. Então, resumo da ópera. Nós temos milho plantado o ano inteiro, e isso sem considerar o milho verde, que é plantado no quintal. Isso sem considerar as áreas de hortaliça, que o pessoal planta o milho verde para vender in natura. E isso também é uma fonte de alimento e de reprodução para a cigarrinha. Então, enfim, nós temos milho plantado o ano inteirinho. Então, é óbvio que isso acaba se tornando uma ponte verde. Agora, a tiguera, que é o milho que cai na colheita e nasce no meio da cultura da soja, esse ainda é pior. Esse é que é o foco que nós temos que ter alto, e isso o agricultor pode nos ajudar fazendo o manejo do milho tiguera. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor o que é o enfezamento, quais são os sintomas e, principalmente, alertar os pontos que o produtor precisa ficar atento para fazer esse controle. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É só lembrar que hoje, na parte da tarde, nós teremos uma palestra mais específica e vamos abordar, talvez de uma forma ainda um pouco mais específica, cada um desses itens que eu falei, né? E é isso. Eu gostaria de dizer isso. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse, o Paulo Garolho, ele que é especialista da Bayer, a engenheira agrônomo ali para falar do enfezamento do milho, essa situação que atinge diversas lavouras aqui no Brasil e tem registrado um crescimento nas ocorrências ao longo dos anos, ao longo das safras. O Paulo destacando para a gente que o enfezamento é causado por fungos que são transmitidos, por bactérias que são transmitidas nas lavouras através de um vetor que é a cigarrinha. Então, o que o produtor precisa ficar atento é na presença e no controle desses vetores, desse inseto, a cigarrinha, nas suas lavouras. O Paulo destacando que, uma vez infectada a planta
não há o que fazer, não existe nenhum produto no mercado nesse momento que possa combater a ação da doença uma vez ela instalada. Então, o que fica alerta para o produtor é o monitoramento e as ações preventivas. O principal ponto destacado pelo Paulo é o controle do milho tiguera, aquele milho que acaba caindo durante os trabalhos de colheita, que ficam ali gerando uma ponte verde. Esse é o principal ponto que o produtor precisa ficar atento. O segundo deles é o monitoramento das áreas para a presença da cigarrinha e assim que for detectado esse inseto nas lavouras, entrar com defensivos, entrar com controle para diminuir ou até mesmo tentar acabar com a ação dessas pragas que vão espalhar essa doença. E aí um alerta importante também, o quanto antes esse controle for feito, melhor, já que antecipadamente os danos podem ser menores para as lavouras. O Paulo também destacando que essa é uma doença que vem crescendo ao longo dos anos, vem se espalhando pelo Brasil, porque o Brasil possui áreas cultivadas com milho durante o ano inteiro. O Paulo destacando ali a safra verão, a segunda safra, também a terceira safra no Nordeste, e além disso, áreas de pessoas comuns que plantam milho no quintal, também áreas de hortaliças que têm milho para venda in natura, então tudo isso ajuda a disseminação dessa doença, então é muito importante que o produtor fique atento, combata as plantas tiguera e faça esse monitoramento para a presença e controle da cigarrinha nas suas lavouras. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.